Agora a gente vai falar de um assunto que é importante e que incomoda muita gente. Por isso que a informação na mão é, sem dúvida, primordial. Eu estou recebendo a Lidiane Genski Bahia, que é advogada. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Tudo jóia? Feliz ano para você. Obrigada para você também. Direito condominial, um assunto que pode ser espinhoso para muita gente, porque às vezes um probleminha desse tamanho que poderia ser facilmente resolvido vira um problemão entre a vizinhança. Por isso você que tem alguma dúvida sobre isso, pode mandar através do nosso Instagram, @GazetaMulheres. Afinal de contas, a vida numa cidade como essa, a gente pode chamar um condomínio como esse, que a gente encontra cada vez mais em grande número nas grandes cidades, também no interior, não deixa de ser uma mini cidade para ser administrada, e como uma mini cidade tem inúmeros problemas a serem resolvidos e conflito entre as pessoas, não é, Com certeza, doutora? são muitas pessoas com educações diferentes, jeitos diferentes, morando juntas e tendo que obedecer regras, né? Interesses diferentes, Interesses né? Porque, diferentes. infelizmente, aqui no nosso país, a gente é obrigado a conviver com muitas pessoas que acreditam que o direito, o dever, só vale para o outro. E que ele tem um monte de direito e que o outro não tem. Então, muita complicado gente ainda isso em prática. veio de casa, não está acostumado, acha que pode fazer... Até numa casa a gente não pode fazer tudo que a gente quer, porque você tem seus vizinhos, mas no condomínio muito menos, né? Você pode fazer uma festa, você pode receber amigos, você pode ter animais, mas sempre lembrando que tem o seu vizinho, né? Que está lá do lado, que pode estar cansado, pode ter criança pequena. Então você tem que ter os seus limites. Todo mundo tem que pensar nisso. Exatamente. Vamos para as perguntas, então. Muita gente mandou pergunta no @GazetaMulheres e as perguntas estão chegando aqui, ó. A Ana Ali perguntou o seguinte: meu IPTU está no nome do prédio, como posso fazer para passá-lo para o meu nome? Então, provavelmente o condomínio onde a Ana Ali mora é um condomínio novo. O IPTU ainda vem em nome do condomínio mesmo, do prédio, e daí ele é rateado por todas as unidades. Isso é uma coisa que a construtora já deve ter pedido desmembramento desse IPTU, demora um pouquinho, então ela deve se informar com o síndico, a administradora, que eles já devem ter pedido para dar entrada nesse procedimento. É simples de fazer, então? É simples, mas depende não só do condomínio, é uma burocracia da prefeitura também. Ah, tá. Muitas vezes leva um período. Às vezes não depende do condomínio, tem que esperar mais um tempinho até que tudo seja individualizado. Tá certo. Mais uma pergunta, vamos mudar? A Lúcia quer saber o seguinte: passei por dificuldades financeiras no último ano e acabei atrasando algumas parcelas do condomínio. Semana passada foi fixado no elevador um comunicado informando os apartamentos inadimplentes. Me senti exposto. No caso, exposta, né? Isso é uma forma de dano moral? Nossa, que situação difícil, né? Não é uma forma de dano moral, porque assim, é uma prestação de contas interna que o condomínio faz. Pode ser demonstrado no boleto, todos os meses o pessoal recebe o boleto, vem lá os apartamentos inadimplentes. No elevador não é tão comum, tá? Mas como é para demonstrar internamente, não causa um dano moral, tá? Mas eu indico sempre os meus clientes para colocar no boleto o número dos apartamentos e não no elevador. Mas não é, eu acredito que se ela for entrar com uma ação... proibido, né? Por nenhum tipo de não tem lei que faça. Não, é que assim, depende de um tipo de disposição, porque é uma prestação de contas interna. Então, todo mundo tem que saber os apartamentos inadimplentes, qual é a dívida, porque muitas vezes o condomínio tem que ratear valores extras para arcar com os valores que os inadimplentes não estão pagando. Então, o síndico tem que prestar contas disso também, entendeu? E quem não está expondo para terceiros. Com o condomínio, perde algum tipo de direito dentro do condomínio? Porque o que muda os outros apartamentos saberem essa informação, por exemplo? Não só muda assim, olha, eu sei que talvez a gente vai ter que fazer um rateio extra porque tem 50 mil reais de dívida dos apartamentos XYZ, tá? Agora, o que o condomínio inadimplente pode ser proibido? De utilizar as áreas pagas. Então, se naquele condomínio você paga para utilizar o salão de festas ou a churrasqueira, pode ter no regulamento interno uma regra que disponha que é proibido para os inadimplentes utilizar dessas áreas, mas somente essas, piscina, academia, o que é liberado, outras áreas comuns, não há nenhum impedimento. Tá certo. Vamos lá para o próximo? Obrigada, viu, Lúcia, pela sua pergunta. Maria de Lourdes pergunta o seguinte: o síndico pode ser reeleito? A lei determina algum limite de reeleições? É que às vezes o síndico é tão bom que a gente quer que ele fique para sempre. Então, Maria de Lourdes, o síndico pode ser reeleito. E onde que está disposto isso? Lá na convenção, que é um conjuntinho de regras que o pessoal, é bom que o pessoal leia, que são os papéis que você recebe quando muda para o condomínio, tem a convenção, o regulamento interno, lá estão todas as regras do condomínio. Então, se a convenção limita a, por exemplo, só uma reeleição,
Ok, se não, pode ser por várias vezes. Isso tem o lado bom e o lado ruim. Tem muitos síndicos, como você falou, a gente quer que fique lá sempre, porque é um bom síndico. E tem outros que ficam por tanto tempo e o pessoal acaba achando que é uma ditadura, né? Então, e acaba... Ou então começam a desconfiar, né? Então, assim, deles. eu acho que é bom ter um limite. Talvez 3 mandatos, 4, mas a lei não fala nada, então tem que estar estipulado na convenção do condomínio. O mandato é sempre anual do síndico? 2 anos normalmente. 2 anos. Isso. Tá certo. Agora, esses regulamentos internos que você comentou dos condomínios, cada condomínio tem o seu e é estipulado no momento em que o condomínio é formado? Ou existem regras básicas e maiores que dizem respeito a todos os condomínios? Como é que Então, o funciona Código isso? Civil, que é a lei maior aqui, né, civil do Brasil, Sim. tem um capítulo que fala só sobre o condomínio. Aí vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Mas daí cada condomínio, a incorporadora já registra uma convenção com aquelas regras e com regulamento interno que normalmente vai dentro da convenção, que é provisório. Então, no primeiro ano, segundo ano de vida do condomínio, o pessoal na Assembleia pode alterar esse regulamento interno. Alguns podem ser alterados e outros não? Isso, não, todos podem ser alterados desde que seja em Assembleia. Que não Tá? esteja A no Código convenção Civil. é que é mais difícil de ser alterada, porque é um quórum de tem que ter 2/3 de todos os condôminos, tal. Mas nada que esteja na convenção, no regulamento interno, pode contrariar a lei. Pode alterar sempre, de acordo com a vida do condomínio, o que é melhor, o que é pior para o condomínio, mas nunca contrário à lei, ao Código Civil. Por isso que, de repente, você se mudou, é importante que você leia, assim, o regulamento interno. Para estar a par de todas as regras. Pode ser que alguma coisa esteja diferente do condomínio onde você morava, ou você nunca morou em condomínio. É bem importante que se leia, até para você ter um bom convívio com seus vizinhos. Tá certo. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Obrigada, viu, Maria de Lourdes? Agora é o Carlos. Ele pergunta o seguinte: sempre deixo meu carro na garagem do prédio. Nesse final de semana, meu carro foi amassado na garagem. O condomínio deve arcar com o prejuízo? Então, isso é um assunto bem comum, garagem, como você disse, dá muito problema. Mas espinhoso. Muito. Mas assim, infelizmente, pro condômino, né? Não tem muito jeito, o condomínio quase nunca é responsabilizado, tem várias decisões judiciais a respeito disso e na convenção, novamente voltando à convenção dos condomínios, normalmente diz que o condomínio não pode se responsabilizar porque não há provas. Então, a menos que tenha uma prova contundente de que foi lá dentro, a filmagem, por exemplo, daí o condomínio vai atrás do morador que causou o prejuízo e tenta ajudar o que sofreu o prejuízo a receber esses danos. Então o condomínio pode intermediar essa relação, mas se tiver uma prova. Isso, o condomínio, o síndico, né, que é o representante do condomínio, ele tem muito essa função de ser um mediador dos problemas do condomínio. Apaziguador, né? Isso. Então é importante, conversa com ele, mas se não tem uma filmagem, não tem como o condomínio se responsabilizar. Porque, infelizmente, às vezes ocorrem de algumas pessoas agirem até de má fé. Aconteceu lá fora, fala que aconteceu dentro. Então não tem como o condomínio, porque o que é o condomínio? É todo mundo. Então todo mundo vai ter que ratear uma dívida, né, aquele valor para pagar o seu vizinho. Então, assim, a prova, ou foi algum funcionário do condomínio, há funcionários do condomínio, condomínios que têm manobristas, né? Então, se foi um funcionário do condomínio, ok, tem a prova, o condomínio vai arcar com a responsabilidade. Mas se não tem prova, infelizmente para o condomínio não tem como o condomínio arcar com esse prejuízo. Para resolver muito melhor essa situação, basta a pessoa que encostou no carro do vizinho assumir que errou, né? E avisar o seu vizinho. Mais fácil, infelizmente, né? Acabou acontecendo, obviamente foi contra a minha vontade, mas vamos resolver, né? Isso. Aí a relação fica muito mais tranquila para todo mundo, né? Agora vamos ver a próxima pergunta. Margarida quer saber o seguinte: no prédio que moro, existe um morador que não tem boa convivência com ninguém. Já virou caso de polícia até. O condomínio pode despejá-lo? Uma atitude bem drástica, né? Margarida, não pode despejá-lo assim. É bem raro isso no Brasil. Até já houve caso no passado em que o morador teve que sair do condomínio, mas isso não é comum. Existem outras alternativas na lei e na convenção. Que hoje em dia existe uma lei, uma multa do condomínio antissocial. Ah, é? É. Condomínio antissocial está no Código Civil, tá? É aquele que não cumpre os deveres do condomínio reiteradamente, que causa confusão. Não fala exatamente o que é. Tá. Mas então você dá problema de uma forma geral. Dá problema. Então você leva o assunto para a Assembleia e essa multa tem que ser aprovada na Assembleia. Mas ele tem que ter alguns números X de reclamações, não pode né? ser porque assim, normalmente são aplicadas multas para quem infringe lá as leis do condomínio. Tá. Então,
meu cachorro fez xixi onde eu não podia, então eu vou levar uma multa. Eu descumpri com o horário, levo outra. Então isso vai tendo um histórico. Se vê que a pessoa tem um grande histórico, pode ser levado esse assunto para a Assembleia. Até de comportamento, que me parece, pelo que a Margarida está falando, que é questão de comportamento meio grave, polícia. Isso infelizmente é comum de acontecer. Então, assim, então é uma multa que pode ser até de 10 vezes a cota do condomínio. Nossa, tá? pesado, aplicar, muitas vezes, quando mexe no bolso, o pessoal para. Né? Muitas vezes não, então pode ser dada entrada numa ação judicial pelo condomínio contra essa pessoa para que ele deixe de tomar essas atitudes. E em casos assim raros, pode até acontecer já aconteceu, o juiz determinar que ele mude do condomínio, mas não é comum, precisa ter um histórico grave, vamos dizer assim. Aí sim, com boletim de ocorrência lavrado, provavelmente. Enquanto isso, tem essas multas que podem sendo aplicadas. Tá bom. Muito mais fácil, né? Ser legal, mais barato, inclusive. Com certeza. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Boa sorte para você, viu, Margarida, com seu vizinho antissocial. O Augusto quer saber, ele diz o seguinte no e-mail, ó. Me separei da minha mulher há pouco tempo. Ela ficou com o nosso apartamento, mas isso não foi definido pelo juiz. Ela pediu para o condomínio barrar minha entrada no prédio. Queria saber se o condomínio pode proibir a entrada de uma dessas partes em caso de separação do casal ou término do relacionamento. Então, proibir, se ele é proprietário também, proibir é só com a decisão judicial. Né? Tá. Agora tem uma questão, eu acho, entre eles também. Se ele não mora lá e ela mora, acho que não custa talvez ele chegar a interfonar antes, pedir para o porteiro interfonar que ele está entrando, né? Tá. Eu sei que o apartamento também é dele, é uma situação muito particular, né? Mas proibir o condomínio, não, você não pode, não, é só com uma decisão judicial em mãos. Tá, então não é só avisar na portaria, ó, não deixa o fulano entrar, porque ele é proprietário também, né? Tá, ele tem todo o direito, teoricamente, de entrar no apartamento dele, né? Tá certo. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta aqui? Essa foi a pergunta do Augusto. Obrigada, Augusto. Boa sorte para você aí na sua questão. Vamos dar uma olhada na próxima. Temos aí? Ah, tá. Enfim, são questões que realmente o bom senso impera, né, gente? Eu acho que quando a gente tem um bom relacionamento, quando a gente tem a exata noção dos nossos direitos, dos nossos deveres, se a gente leva aquela máxima em consideração e coloca em prática que o nosso direito termina quando começa o do próximo, a vida em condomínio fica muito mais fácil, né? Acho que você falou tudo, porque bom senso é a palavra-chave em condomínio. Bom senso é, assim, ter paciência, conversar com as pessoas, ver que o seu vizinho não é o seu inimigo, pode até se tornar um amigo, conversar com o síndico, o papel dele é esse, tentar ajudar, conciliar as pessoas, né? Porque daí todo mundo acaba ficando mais feliz, todo mundo vive num lugar melhor. E os vizinhos, é isso que você comentou agora, eles realmente são aliados, né, da gente, e eles devem ser vistos como aliados. Eu acho que numa cidade como São Paulo, que é uma cidade onde a gente muitas vezes passa muito tempo sozinho, a gente tendo um vizinho a quem a gente pode contar, com quem a gente pode contar muitas vezes, pode fazer toda a diferença. Com certeza, né? Tenho clientes, condomínios aí que eles fazem festas de Dia das Mães, festas junina, festas de Dia dos Pais, Natal, o pessoal assim realmente está junto, né? Mas sempre tem um ou outro, e assim vem no escritório pessoas que falam, eu tô doente, eu tô passando mal, eu tô em depressão por causa de um barulho que faz 2 anos que meu vizinho de cima faz. Então, né? É difícil, mas eu acho que tem como ter uma boa convivência assim. Tá certo. Deixa eu agradecer então mais uma vez que esteve aqui com a gente, a Lidiane Genski Bahia, que é advogada. Vou deixar aqui o contato para vocês ligarem para ela, é o 2597-0495. 2597-0495. Obrigada pela presença. Obrigada, prazer te conhecer. Um prazer. Um ótimo ano, viu? Muito obrigada para você também. A Lidiane ajudou bastante a gente nessas questões, né? Afinal de contas, é aquilo que a gente estava falando, né? É o nosso direito viver bem, mas é o nosso dever cuidar muito bem do nosso espaço, cuidar para que a gente não cause problemas, né? No nosso condomínio. Por isso, precisando resolver qualquer questão, você pode ligar, pode fazer contato com a Lidiane também.